Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre a crise política e econômica na Venezuela. Vamos começar com um vídeo que mostra o líder do MST, João Pedro Stedley, em Caracas, em ato de apoio a Nicolás Maduro. De Sabaneta, en el Teatro Teresa Carreño. Y traigo un abrazo de nuestro compañero Lula a cada uno de ustedes y al comandante Maduro. Venimos aquí para les decir que nos da orgullo y siempre que tenemos duda recorrimos al pensamiento, al ejemplo de los ideales del comandante Chávez. Porque Chávez no fue solo de Venezuela. Chávez fue del pueblo latinoamericano. Chávez era brasileño. Chávez incluso nos enseñó a reconocer el valor de Abreu de Lima que ni siquiera nosotros brasileños conocíamos. Por eso venimos aquí para nos abastecer de los ideales y del pensamiento del comandante Chávez. Y venimos también para reflexionar con ustedes que nuestro continente pasa por momentos difíciles. Porque la lucha de clases se puso más aguda. Porque la burguesía y el imperio no aceptan los resultados del pueblo en las urnas. Y ellos mantienen el poder económico con sus bancos, sus empresas, con su dólar. Y mantiene el monopolio de los medios de comunicación en toda Latinoamérica. Entonces, frente a las derrotas que el pueblo les impone en las urnas, ellos manipulan el poder económico, manipulan la prensa para querernos derrotar en la ideología y en nuestro proyecto de liberación de Latinoamérica. Por eso en ese momento están atacando a ustedes, están atacando al pueblo argentino con Cristina y están atacando a nosotros en Brasil hablando de impeachment a la presidenta Dilma. Y nosotros tenemos que comprender que somos un solo pueblo y que tenemos que derrotarlos de una forma unida. Por eso venimos aquí a decir que desde Brasil estamos con ustedes. Venimos a decir a Maduro que el pueblo brasileño está contigo. No esmoreza, Maduro. No tenga miedo de esas mierdas que solo tienen dinero y manipulan la ideología. Frente a ellos, nosotros tenemos una fuerza que es la calle. Cuando tengan duda, sigan a Chávez y tomen la calle, que es en la calle que vamos a derrotar el imperio y toda la burguesía del continente. Adelante, comandante Maduro. ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva el pueblo latinoamericano! ¡Viva la liberación de nuestra América! Stedley esteve no dia 8 de março em Caracas, ou seja, 2 dias atrás, para esse ato de apoio ao Maduro. Eu estou aqui com meus colegas Vilma Grisinski e Duda Teixeira. Duda, alguns dias atrás, Lula convocou o exército de Stedley, entre aspas, né, exatamente com essas palavras, para enfrentar as manifestações marcadas para o domingo, dia 15, contra o governo do PT. Será que Maduro, que está com problemas ainda maiores, também fez a mesma convocação para Stedley? Bom, existe uma relação MST com esses grupos paramilitares armados na Venezuela, né? Existe um intercâmbio grande. Vai lembrar que o MST no Brasil, quando Elias Jaua, que era o vice venezuelano, pego aqui no Brasil ano passado, ele estava aqui ajudando a treinar o MST para uma revolução socialista, né? Enfim, o Maduro tem muito mais do que o MST na Venezuela, né? Ele tem muito mais grupos que podem fazer. O MST é 1% do que o Maduro tem lá à disposição dele para reprimir o povo. Ele tem grupos armados, né? Claro. Fortemente armados, né? Vilma, o que você achou do discurso do Stedley? Bom,
Tanto tempo sem fazer nada, podia ter aprendido a falar espanhol um pouquinho melhor, né? É verdade, o portunhol dele é péssimo. Né? E- Tantas vezes que ele vai para a Venezuela? E um cidadão brasileiro vai à Venezuela incitar indiretamente os venezuelanos a praticar violência contra outros venezuelanos. Num país com mínimo de dignidade, isso daria deportação, mas deportação dentro dos parâmetros da lei, com toda a educação, sem nada daquilo que ele e aquele ex-presidente, sabe, o último ex-presidente? Último por enquanto, que de repente pode acontecer alguma surpresa, né? Sem nada, tudo sem essa violência que eles estão insuflando, tudo dentro da lei e da legalidade. Que bom se a Venezuela fosse um país normal, né? É verdade. Tem uma coisa interessante no vídeo que ele faz uma referência à refinaria de Abreu Lima, que ele diz que Chávez mostrou ao Brasil a importância de Abreu Lima, sendo que a Venezuela acabou não colocando dinheiro nenhum em Abreu Lima e virou aquela coisa que a gente sabe, né? Mais uma obra do governo Chávez, né? Uma obra muito bem sucedida. E com todos os enroscos... Já segue a tradição, né? E com todos os enroscos que a gente conhece, né? Duda, qual é atualmente a situação econômica na Venezuela? Aquilo que o Stedley não falou nesse vídeo, mas no mesmo dia ele fez um vídeo na televisão venezuelana, falando que não há filas na Venezuela, que isso é uma mentira da burguesia, assim por diante. Na verdade, há filas. E qual é a situação? Tem fila e é uma coisa que o povo venezuelano, a gente fala assim, pega a fila para comprar comida, mas é muito pior que isso, né? As pessoas ficam, a vida delas fica por conta de adquirir alimento, papel higiênico, o que seja, porque você tem que chegar muito cedo na fila, você não consegue sair de lá, muitas vezes você não tem produto, depois você sai do supermercado, vai para o outro, né? Então, é uma situação, uma catástrofe, né? E por que há filas? Qual é a razão para o desabastecimento? Uma que não tem... A Venezuela, nesse tempo todo do Chávez, desde 99 até hoje, você tem estatização de empresa. Os militares assumiram essas empresas e não sabem administrar nada, então assim, a produção caiu muito. O dinheiro que essas empresas tinham foi jogado investido em obras sociais, em várias outras coisas, acaba a manutenção. Então assim, a produção... Mas, Duda, essas obras sociais não reverteram em benefício do povo venezuelano? Ou eles são ingratos naturalmente, ficam fazendo protestos na rua, fazem fila de propósito só para constranger o Maduro? O dinheiro que foi para a mão do povo venezuelano, eles usaram para comprar um televisor, né, uma máquina de lavar roupa, alguma coisa assim, ou para comer e tudo mais. Agora, esse dinheiro realmente eles já gastaram. Né? E acabou, né? Porque o que aconteceu é que os gastos, até nos programas sociais, diminuiu porque o preço do petróleo está baixo, porque o governo é incompetente até em extrair petróleo, não é isso? Exato. E a miséria aumentou na Venezuela, não é isso? A miséria aumentou e é um país hoje muito dependente de importar alimento, né? Não era assim no passado. A Venezuela exportava queijo, exportava... eles são famosos, o café deles, o chocolate, carne, né? E hoje, como eles destruíram, a Revolução Socialista do século XXI destruiu todo esse aparato produtivo, eles têm que importar tudo, né? E como é que eles vão importar se eles não exportam petróleo para ter o dólar necessário para poder importar, né? Então, assim, hoje tem o pessoal que importa, as redes privadas que importam alimento, falam, a gente não consegue importar porque não tem dólar. O governo, na Venezuela, o governo dá o dólar para você importar. Então, se não tem dólar, também não tem importação, né? Então, essa crise é totalmente uma crise auto-infligida, né? Esse socialismo do século XXI, ele realmente destruiu a Venezuela e hoje é responsável por essa escassez. E a oposição, quer dizer, na verdade, não vou nem falar de oposição, mas as pessoas que vão às ruas protestar contra essa situação não são, como diz Maduro, ou como diz Stedley, só a classe média ou classe média alta. Na verdade, o povo realmente está insatisfeito, não é isso? O povo todo e é claro que assim, até nas Forças Armadas é um problema isso, porque você tem gente insatisfeita porque ninguém está conseguindo alimentar, né, comprar comida para a família e tudo mais, né? Então é um problema
enfim, a aprovação do Maduro hoje está em 20%. Então vamos lá que 80% preferia alguma outra coisa que tivesse comida no supermercado. Inclusive, entre os que se declaram chavistas, a aprovação é de 30%. Entre os que são Entre os chavistas, né? Declaradamente chavistas. Não é uma situação boa, né? Não é mesmo. Inclusive, do ponto de vista de político, né, isso teve, quer dizer, durante o governo Chávez já havia uma repressão à oposição, mas isso piorou muito com o governo de Maduro, não é? Porque o Maduro não tem ele não consegue herdar o carisma. Eu não acho que o Chávez era carismático, mas o Maduro não consegue herdar essa relação de mais de amor ali com o Chávez, né? O Chávez era visto realmente como um pai dos venezuelanos, alguém que ia dar as coisas para ele e tudo mais. E o Maduro não consegue em nenhum momento esse apoio, né? Então a situação dele é complicadíssima, porque ele não tem dinheiro para importar alimento, a violência é um absurdo, a quantidade de homicídio e tudo mais, e ele não tem carisma nenhum. Então, eu gostaria de fazer uma defesa do Maduro, se você me permite, que é o seguinte: eu acho que ele está sendo injustiçado, porque toda essa crise foi construída tijolinho por tijolinho pelo Hugo Chávez. Pelo Chávez, é verdade. Ele Ele só colheu o né? que eles construíram e coincidiu. Sabe que país que tem a tempestade perfeita? Sim, João? Sim. Então, um mau momento internacional, que o petróleo desabou. E agora, isso tudo foi construído minuciosamente durante a era Chávez. Um mau momento para um país cuja economia se restringe a petróleo, não é? 96% das exportações. Exato. Então, como o Chávez já tratou de destruir o setor produtivo venezuelano, sobrando só o petróleo, e ainda assim, né, sendo produzido abaixo do que o país é capaz, quando cai o preço do petróleo, aí vem cai no colo do Maduro, né, essa situação. A culpa não pode ser jogada em cima do Maduro. Tem que olhar lá de onde veio. Onde eu acho que o Maduro vai dar um passo a mais, eu acho que é nessa repressão, né, que realmente isso que aconteceu no passado, de você ter protestos pacíficos de estudantes e tal, e você ter esses grupos armados atirando nas pessoas na rua, e mais de 40 mortes, desculpa, realmente é um passo além que ele está dando aí, né? Vilma, o presidente americano Barack Obama declarou ontem a Venezuela como uma ameaça para os Estados Unidos e também instituiu algumas sanções a políticos e membros do governo de Maduro. O que representa essa decisão? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, representa um recado para os chavistas que têm um pé em Miami, para os ex-chavistas que têm um pé em Miami e para os futuros ex-chavistas que pensam que vão ter um pé em Miami. Porque lá tem bastante confusão, tem aquele pessoal lá da venezuelano lá que vai para Miami apronta bastante, né? E eles adoram Miami, né? Eles Mas por que gostam. será, né? O povo venezuelano não tem muito esse anti-americanismo do Chávez ou do Maduro, né? É uma invenção do Chávez, né? Foi uma criação, né? Esse discurso surgiu de uma maneira... Já teve explorar, porque é o recurso da garganta, né? Então você fala de um inimigo e cria um inimigo de proporções fenomenais para justificar sua própria incompetência, falta comida, falta equipamentos nos hospitais, também é uma situação trágica. Faltam remédios, né? e também equipamentos em grande escala, porque foi a distribuição da pobreza, né? Que a era Chávez, continuada agora pelo Maduro, fez a distribuição da pobreza menos para eles, para os revolucionários, né? Esses também estão lá cheios de conta, em Miami, em outros lugares, né? E a questão da saúde é a imitação da saúde cubana, né? Então, quando algum parente seu internado, você tem que, num hospital público, você tem que providenciar a toalha, a injeção,
o remédio, linha porque não de- tem nada. Então você tem que sair fora e sair comprando tudo. É. Vilma, os Estados Unidos já salvaram a Venezuela algumas vezes no passado, né? 4 vezes ao todo, 2 vezes no século XIX, de interferências da Espanha, que é a ex-potência colonial. Já começou na época do Lincoln, né? Quer dizer, a Venezuela e os Estados Unidos começaram mais ou menos simultaneamente. E ver onde cada um chegou, né? E 2 vezes no começo do século, que a era conhecida como a diplomacia da canhoneira, porque um dos caudilhos mais conhecidos da Venezuela, que era o Cipriano Castro, ele... Você vê que essa história da pessoa achar que tem um poder e que ela pode mudar a realidade, porque tem um poder, já vem de longe, né? Então, ele tinha uma dívida externa da Venezuela, não existia Banco Central, não emitia dinheiro, ele prendeu os banqueiros, fez que eles desfilassem pelas ruas de Caracas com as mãos amarradas, porque ele queria que eles pagassem a dívida externa, né? Não deu muito certo e a Inglaterra, a Alemanha e a Itália mandaram navios para exigir o pagamento da dívida. Você já pensou? Hoje em dia você manda aqueles comissários europeus para a Grécia. Naquele tempo eles mandavam navios. E a Venezuela não tinha condições nenhuma de se defender. O presidente Roosevelt, ou Teddy Roosevelt, aquele que quase morreu no Brasil depois, ele, vendo os indícios muito claros, inclusive, do expansionismo alemão, ele usou a teoria a política da América pelos americanos, interferiu 2 vezes, salvando a Venezuela de si mesma. Né? Então essa postura aí em relação aos Estados Unidos não é muito justificada. Né? Não, os Estados Unidos têm seus interesses, que se resumem a uma palavra. Petróleo, que foi descoberto nos anos 20, anos 30, então sempre teve o interesse. E defender a Venezuela, no caso, não era por bondade, era para não deixar a Alemanha e a Inglaterra criar, a Alemanha especialmente, botar um pé no continente americano. Só lembrando que o imperialismo já serviu aos interesses da Venezuela também, nesse caso, né? Duda, por que o Maduro fala tanto em golpe e nunca acontece nada? Ou pelo menos não aconteceu nada até agora? Então, ele já inventou pelo menos 5 golpes de Estado, tá? Uma conta, se você for 5 muito teorias rigoroso, de golpe de Estado. 5 narrativas, né? Embora é difícil você achar assim, ó, o sujeito, verbo e predicado, né? Tipo, fulano vai fazer isso, né? E é gostado também que ele inventa os golpes, ele fala assim, daqui a 4 horas a gente vai dar as provas. E aí não acontece nada, né? Mas os golpes logo que ele assume, ele já está falando de um golpe econômico, né? Estão querendo desestabilizar, os supermercados não terem produtos, criar um caos social e ter um golpe. Você tem um golpe que chama Operação Jericó, que iam ter saques dos supermercados e aí depois ia vir um avião tucano que ia jogar uma bomba no Palácio Miraflores. Não era uma corneta que ia derrubar as muralhas? Que nem Jericó? Mas ele ia bombardear Palácio Miraflores, a Telesur, que é o canal de TV do Chaves, né? O Ministério da Defesa, mais uns 8 lugares, e aí ia destruir. Tem um golpe que é o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que ia fazer. Ele não explicou muito bem como ia fazer. Que é a nêmesis, né, do Chávez e do Maduro. Ele não é mais presidente, mas o Maduro continua agindo como se ele fosse. Né? E tem até assim de falar que o opositor Júlio Borges com o Antônio Ledesma, que era o prefeito de Caracas, que hoje está preso, iam matar o Leopoldo Lopes, que estava preso, para provocar o caos. Quer dizer, os líderes da oposição iam matar outro líder da oposição para pôr a culpa no governo. Exatamente. Essa coisa um pouco Cristina Kirchner ali, né? Mataram o procurador para pôr a culpa em mim. Quer dizer, é uma coisa que, se você for procurar lógica, você não acha. Agora, quem acertou, eu acho, né? A minha aposta nele é o Mujica, ex-presidente do Uruguai, que falou, ó, os militares de esquerda estão preparando um golpe na Venezuela. Acho que se for para apostar em
ou nos 7 golpes do Maduro, ou no do Mujica, eu vou no do Mujica. Inclusive, nesse domingo, numa entrevista do Estadão, o Heinz Dieterich, que foi o mentor do Chávez, é um inventor do termo socialismo do século XXI, em entrevista ao Estadão esse fim de semana. Tanta coisa boa que os alemães inventaram, tinha que mandar isso para nós. Né? Ele é um sociólogo que mora no México, e ele disse, a avaliação é dele, que se há um golpe em preparação na Venezuela, é um golpe dentro do chavismo, ou seja, é mesmo uma ala, seria então uma ala que os que estão vendo que a coisa vai afundar e eles vão juntos, embora... Eles querem continuar no poder. Vocês dois que já estiveram várias vezes na Venezuela saibam como que uma das colunas de sustentação do chavismo foi transformar completamente todas as forças armadas. Isso feito sob orientação de Cuba, sem fazer aquela matança que teve em Cuba. Então, foi feito até de uma maneira que parecia que ia dar certo. Quando chega nesse momento em que eles sentem que vão afundar todos juntos, só tem duas saídas. Ou Maduro dá um golpe e contra os seus supostos aliados e assume mais poderes, que é possível, ou outras figuras importantes do regime, os que detêm o poder armado, dão um golpe para salvarem a si mesmos. Porque o Maduro, a sensação é de que ele está levando tudo para o fundo do mar. Fundo do mar. Agora, nessa questão de repressão à oposição, é impressionante, né? A gente chega ao Brasil, ou aos jornais brasileiros, só uma pequena parte do que é essa repressão. A gente teve notícia, por exemplo, quando foi preso o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, mas tem outras pessoas importantes que também estão na cadeia, inclusive há vários estudantes presos, até hoje, né? Prefeitos. Prefeitos também, enfim, é um número grande de pessoas. Inclusive, recentemente, o filho de um importante general, Raul Baduel, foi condenado a 8 anos de prisão por fazer parte ou organizar manifestações de estudantes. O filho do Baduel, o Baduel foi ministro da Defesa do Chávez, foi um sujeito que salvou Chávez daquilo que é aquele golpe de 2002, que é explorado até hoje pelo chavismo, né, justamente para acusar a oposição. Sempre quando acontece alguma coisa, eles acusam a oposição, porque já teve uma tentativa em 2002. E Baduel salvou Chávez e depois acabou se desentendendo e foi preso. Né? Tem uma foto aqui do filho do Baduel no momento da prisão, é esse da direita, o de barba, e tem uma entrevista com o Baduel em Caracas, um pouco antes dele ser preso. Eu vou soltar o vídeo agora, é só uma frase. De proselitismo político con presencia del primer mandatario, el primer magistrado de la nación, se me hizo un juicio sumarísimo en el cual los asistentes coreaban con la anuencia tácita del señor presidente. Baduel, traidor, te sale paredón. Eso es preocupante. Esse é o general Raul Baduel, que está preso até hoje também, né? Vilma, nesse contexto todo, num governo que faz esse tipo de perseguição política, é curioso que a Unasul venha oferecendo seu papel de mediador, de estabelecer diálogos, né? Se for fazer isso, tem que fazer logo, senão daqui a pouco tem que fazer mediação em Brasília lá para separar a presidente da base aliada, né? Mas o secretário-geral da Unasul, que é essa contrafação inventada aí pela Arco Bolivariano, fez essa coisa hedionda aí. Essa é a sede da Unasul, né? Também conhecido como tumba da democracia, porque esse negócio de tumba, eles são bons, né? E, inclusive, o Ernesto Samper falou que precisava ser reconstituída a cadeia produtiva na Venezuela. É perigoso usar essa palavra, né? Começa, se tiver cadeia post-mortem, começa com o homem que deu o nome a essa sede na sua
estátua monstruosa. Nestor Kirchner, né? O original já era feio, né? Agora piorou muito. E o Samper também, falar esse negócio de cadeia, ele foi presidente da Colômbia. Uma semana depois dele ganhar o segundo turno, começou o célebre escândalo número 8.000, que nem ação penal, né? Tinha prova, tinha gravação, tinha vídeo dos grandes traficantes dando dinheiro para a campanha dele, que tinha sido feito um acordo. A partir daí, os Estados Unidos, inclusive, cassaram o visto e fizeram outras sanções. E o Samper, que sempre todo mundo fala assim, é da aristocracia colombiana, mas a aristocracia é aliada com o narcotráfico. Então, esse negócio de cadeia não é bom ele sair falando para a torta direita, não. É mais a torto que ele fala, né? Duda, qual é a credibilidade da Unasul para mediar uma crise política na Venezuela? Então, o Samper, que a Vilma estava falando, é o secretário da Unasul, e ele foi lá e falou, por exemplo, que na Venezuela você tem total independência de poderes. Que é uma mentira, obviamente. Mentira, né? que o Baduel está falando, né? Uhum. E eles estão falando, e eles, por exemplo, eles vão para lá, uma que vários líderes da oposição estão presos, né? E a oposição fala, você deve ir lá e falar com ele. E a Unasul se recusa. Então a Unasul ela fazia muito o lado do... Bom, foi criada pelo Chávez, né? Então ela apoiava o Chávez, hoje apoia o Maduro e vai lá para ser um pouco porta-voz do Maduro mesmo, né? Tanto que a eleição dele foi anunciada pelo Maduro, que o Chávez já tinha feito com o presidente colombiano, Romano Santos, um entendimento. Né? Mas eles deveriam, pelo menos, a seguir o protocolo de permitir que o presidente da Colômbia anunciasse quem era o novo secretário-geral dessa invenção aí maluca, desnecessária, que foi criada só para prejudicar a democracia, que fique bem claro, não vai ajudar em nada. Né? Dos participantes da Unasul, tem algum que é pouco mais isento, que dá para considerar isento? O governo colombiano, por exemplo, que também faz parte da Unasul? Eu acho que não. Você acha que nem o governo colombiano? Eu acho que não. Aí está tudo comprometido, viu? Não tem jeito. Se tivesse alguém mais moderado, não estaria na nossa. Não estaria, obviamente. Os chanceleres brasileiros, toda vez que vão falar desse assunto, eles só apoiam o lado do governo venezuelano. Né? Ainda bem que eles não mandam nada, né? Porque se eles tivessem alguma autoridade, teria uma política externa brasileira, que no momento... a gente vai mais para tomar nota, sabe? Reunião, a gente... É para ficar tomando nota. Mas eles disseram que iam salvar o problema da Venezuela em termos de comida, não é? A Unasul vai encher o supermercado isso é interessante. O Samper falou que vai ajudar uma rede de distribuição de comida na Venezuela, né? E é interessante, né? Porque é uma organização supranacional falando que vai fazer isso. Aí você pergunta, putz... É um reconhecimento de que não tem comida, certo? E eles vão fazer o quê? Eles vão mandar avião para jogar de paraquedas, daqui a pouco é isso. Que nem os americanos fizeram com os curdos que estavam lá, os yazidis que fugiram. Que nem no Haiti, né? Agora, aí a questão é isso, não tem guerra na Venezuela, não tem terremoto que nem no Haiti. Tem chavismo, né? Que às vezes é pior, né? É muito pior. Realmente, o socialismo, essa coisa de estatização, você tem uma quantidade de vítima absurda, né? Na história tem sido assim, né? E isso está sendo reproduzido na Venezuela hoje. E como que o governo brasileiro reage às prisões de líderes opositores? Qual foi a reação? O Itamaraty, por exemplo, que é sempre muito eficiente em divulgar notas diplomáticas. Não tem reação nenhuma, né? O que tem quando vem uma nota é realmente dizendo que dessa possibilidade de um golpe contra o Maduro, né? E que você me perguntou, o motivo, existe uma razão do Maduro falar desses golpes o tempo inteiro e para ele é bom que a Unasul reforce essa ideia de golpe e que o Brasil reforce essa ideia de golpe, porque ele usa isso para reforçar ainda mais a mão de ferro, né, a repressão e tudo mais. E hoje o Maduro deve aprovar ou levar para a Assembleia Nacional uma lei habilitante que vai dar plenos poderes para ele, né? Sendo que
no cronograma está que deveria ter eleições parlamentares na Venezuela esse ano. Então, o que o Maduro mais teme não é tanto o golpe, mas é que essa eleição aconteça. Porque se acontecer ele com 20% de aprovação, ele não ganha. Uhum. Lembrar que sob o efeito da comoção real que teve a morte do Chávez, ele foi eleito com 1%. 1% de diferença em relação ao segundo é. colocado, né? Eu vou pedir para soltar um vídeo do Lula e em seguida da Dilma Rousseff, e na sequência eu comento. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez foi. No caso da Venezuela, eu queria dizer que lá na Venezuela nós vemos uma situação em que eles têm uma história. Não cabe ao Brasil discutir a história da Venezuela, nem o que a Venezuela deve fazer, porque isso seria contra o que nós defendemos em termos de política externa. Nós não nos manifestamos, a não ser em fóruns adequados, nós não manifestamos sobre situação interna de nenhum país, não nos cabe isso. Agora, eu só queria dizer que para o Brasil e para esta região da América Latina, é muito importante que se olhe sempre a Venezuela do ponto de vista também dos efetivos ganhos reais que eles conquistaram ao longo desse processo. Quer dizer, é interessante que em ambos os vídeos, primeiro eles dizem que não querem se meter em assuntos internos da Venezuela. E em seguida eles fazem exatamente isso, elogiando, no caso da Dilma, elogiando o governo venezuelano e no caso do Lula, declarando apoio e pedindo voto para o Maduro. Mas veja bem, nós não queremos se meter nos assuntos internos da Venezuela. O que você acha? O problema eu não sou contra as pessoas, os líderes políticos manifestarem as suas simpatias, porque inclusive fica muito claro. A questão é que quando você é presidente, você não é presidente de uma corrente, você é presidente de um país todo. E quando você fala, você está representando essa nação e, nesse caso, é intolerável a interferência, porque está falando em nome de todos os brasileiros. Não está, porque tem um bocado de gente que não concorda com isso. Está conquistando a simpatia dos venezuelanos? Não está, porque esse governo está com uma popularidade zero. Pode ser eventualmente vir um outro sistema governo, que seja, que vai estar lá anotadinho as interferências que representantes do Estado brasileiro fizeram no país deles. Então, é interessante esses dois vídeos, porque evidentemente o vídeo do Lula, o Lula não tem nenhum cargo naquele momento, quando ele faz aquele vídeo, mas é a postura do PT. A responsabilidade moral que tem a responsabilidade moral como ex-presidente. E é a postura do PT, e depois o vídeo da Dilma mostra que é exatamente também a postura que ela imprime ao Estado brasileiro, né? Vilma, você acha que dá para incluir Maduro na longa lista de caudilhos da Venezuela? Na lista de caudilhos desastrados, né? Porque houve caudilhos que, embora representassem a total ausência de liberdade, repressão em níveis inimagináveis, eles avançaram, principalmente depois da descoberta do petróleo. Durante todo o século XIX, houve a Guerra dos Caudilhos, que é uma consequência da guerra pela independência. Sobraram aqueles grupos armados, que não tinham muita coisa para fazer e que ficavam disputando o poder. Foi muito ruim e numa escala assim, de dizimar 1/3 da população. A gente
se acostumou erradamente a considerar o Brasil um mau exemplo, ignorando os grandes milagres da história brasileira, que manter a unidade territorial e não ter conflitos internos em grande escala. Isso são coisas que favoreceram o Brasil, que são normalmente apresentadas com aspectos negativos. Teve um grande conflito externo provocado pelo pai de todos os caudilhos, que é o Solano Lopes, do Paraguai, e que invadiu o território brasileiro e que é apresentado como um herói. Quer dizer, ele provocou uma matança em escala catastrófica dos paraguaios e dos brasileiros. Os soldados brasileiros que eram recrutados e não tinham opção, foi em grande escala. E essa violência existiu quase que houve no Paraguai, né? Existiu quase que permanentemente na Venezuela durante o século XIX, e depois veio a Era da Paz, digamos, só dava um golpe ali, matava meia dúzia, que era a era do Cipriano Castro, que eu já mencionei, e depois do Juan Vicente Gomes, que se auto-intitulou com todo orgulho o tirano dos Andes, porque eles eram ambos de Táchira, que é aquela região andina, e ele foi tirano durante 27 anos, uma época que coincidiu com a descoberta do petróleo. Então, a Venezuela teve mais dinheiro entrando, geralmente entrando pela venda, ele distribuía entre os parentes, e os direitos as concessões de exploração de petróleo, os parentes vendiam lá para as empresas estrangeiras. Essa tradição de nepotismo também é uma coisa que permanece, né? Nossa, o Gomes, então, ele nunca foi casado, mas ele teve, ninguém conseguiu contar direito até hoje, que pode ser entre 64 e 84 filhos. E a maioria deles tinha cargos públicos, é impressionante. E essa tradição se repetiu agora, continua se repetindo com a Cília Flores, que é a mulher do Maduro. Quer dizer, no começo, o Maduro que era o marido da Cília Flores, porque ela era mais importante do que ele, ela foi advogada do Chávez, e o Maduro ali estabeleceu uma relação mutuamente benéfica. Quando ela foi presidente da Assembleia, do Congresso venezuelano, ela colocou 37 parentes em cargos na Assembleia e falou que tinha colocado mesmo, que ela gostava muito da família dela, que era uma gente bacana, competente, de joias também, né? Uma família de fenômenos, praticamente, né? Por que os venezuelanos têm tanta fixação pelas joias da... Não, isso daí é uma coisa paralela, porque isso reflete a ascensão social, que é uma coisa boa. Se não for feita com o dinheiro do povo, é bom as pessoas ascenderem socialmente. Eu não sei, no caso dela, se é tudo recursos próprios. Parece que não, né? A gente suspeita que não, né, Diogo? Suspeita-se que não. E falando em casais poderosos, a filha de Chávez também tem um histórico interessante, né? Ela namorou até o neto do Salvador Allende. As duas filhas, porque aquela fila lá na Casona anda. A Casona é a residência presidencial onde as duas foram morar. Não, já morava quando morreu o Chávez, não tem jeito de tirar dali. Essa é a Maria Gabriela Chávez. Ela namorou, teve um relacionamento com o neto do Allende, que estava participando do equivalente ao Mais Médicos lá da Venezuela, o Pablo Sepúlveda, que já não mora mais, já foi morar, já saiu naquela casona lá, uma movimentação constante. Ele falou agora, mas ele continua influenciando, que é impressionante. A relação acaba, mas o poder continua. Ele falou agora, recentemente, que não existe possibilidade de um golpe militar na Venezuela, porque os militares venezuelanos são todos chavistas, estão muito bem trabalhados, que é uma expressão cubana que praticamente diz tudo sobre o que sobre os métodos, né? Agora vamos ver se ele acerta ou não, né?
Essa história de fazer prognóstico na Venezuela também é complicada, né? Duda, é uma linhagem interessante, né? Porque o Allende também fez tudo para destruir o Chile, né? E chegou numa situação parecida mesmo, né, com a da Venezuela hoje, né? Eu contei essa história da comida, né? Quer dizer, tem casos que eu ouvi de gente que viveu no Chile nessa época que falou, eu ia trabalhar com um radinho AM, porque eu tinha filho pequeno, isso foi uma pessoa que eu conversei, e aí a gente tinha que saber, ele tinha que dar leite NAN para as crianças, e aí o leite chegava num outro lugar, num bairro da cidade, aí ele tinha que sair do trabalho, avisava o chefe, eu estou indo pegar comida. Quer dizer, essa coisa do racionamento, né? No Chile você chegou a ter o cartão de racionamento como você tem em Cuba, né? Na época do Allende. A diferença é que no Chile só tem cobre e na Venezuela tem petróleo. Quer dizer, você conseguir levar à falência um país que tem a segunda reserva de petróleo do mundo, você tem que ser muito mais eficiente, né? Na desgraça, né? E em questão de eficiência, em vez do cartão de racionamento, na Venezuela você vai ter a biometria, né? E isso, quer dizer, você pegou sua caixinha de leite NAN, você não pode ir em outro supermercado e pegar mais uma. Exatamente. É uma forma tecnológica de fazer a tal da caderneta, né? Vilma, falando em casais poderosos, ou nem tanto, talvez, tem também o casal Romeu e Julieta na Venezuela, né? Que ela é filha e enteada do Ledesma. Ela é filha do primeiro casamento da Mitzi Capriles, que agora ganhou grande destaque pela atitude incrivelmente corajosa que ela teve quando o marido foi preso. Ela foi criada pelo Ledesma, a mãe dela está casada há 25 anos, e ela acabou revelando que, em segredo, ela está casada com o Andrés Izarra, que é o ministro do turismo da Venezuela. Ou seja, a enteada de um oposicionista preso, casada com um ministro chavista, né? E que foi a Mitzi Capriles, que por sinal é prima distante do Henrique Capriles. Ela só teve palavras gentis e educadas, fala que a família, o amor da família prevalece acima de tudo. E a respeito da Mitzi, eu queria acrescentar, né, que tem os casais, né? Mas tem as mulheres venezuelanas, que agora tem 3 mulheres em posição de grande destaque, que é a Maria Corina Machado, que ela é uma política profissional, ela vive sob permanente ameaça de ir lá para Ramo Verde, né? E que foi caçada, ela é deputada, foi caçada, foi impedida de falar na Unasul, porque será, né? Você sabe, o Brasil ajudou, né, ajudou a impedir. Ela. Então, tem a Maria Corina, a Mitzi Capriles, que lutou e está lutando contra a forma abominável com que o marido dela foi preso e está sendo tratado, do que ele está sendo acusado. E a Lilian Tintori, que é a mulher do Leopoldo Lopes, que é uma ex-campeã de kitesurf. É uma mulher muito bonita que também virou... O Leopoldo Lopes, que está preso há um ano. Né? Então, olha, vocês já viram, né? Vocês já viram a coragem extraordinária desses oposicionistas venezuelanos, homens e mulheres de um valor admirável. Bom, para terminar, uma pergunta para os dois. O Brasil é a Venezuela de amanhã? Nem pensar, né? Por mais que aquele senhor aí que apareceu no começo do programa quisesse que fosse, né? E daí a gente até já sabe, né? Qual que ia ser o primeiro lugar que ele ia mandar lá para Ramo Verde, né? Está aqui bem perto de nós, né? Não é. E nós só desejamos que a Venezuela saia da maneira mais pacífica possível desse inferno que está vivendo, infelizmente. É verdade. O que você acha, Duda? Então, eu acho que no Brasil a gente ainda
apesar dos boatos que a gente escuta e tal, a gente ainda tem eleições que acontecem e a gente confia. Instituições funcionando sem ser aparelhadas completamente. Né? Só uma parte, né? Então, no Brasil, vamos lá, a gente tem rotatividade no poder, né? Não tivemos nas últimas eleições, mas a possibilidade existe, né? Legítimas, né? Eleições perfeitamente legítimas. Na Venezuela a situação é essa, quer dizer, você tem uma eleição marcada e você tem uma lei habilitante que deve vir agora, você tem, bom, ele já tem vários métodos para direcionar o resultado da eleição, desde o chavista que entra junto na sala para conferir o seu voto, até... E mesmo assim tem medo de perder a eleição, né? Porque... Mesmo assim, Mas assim, é um grande mistério se vai acontecer essa eleição na Venezuela. A oposição tá louca para isso acontecer. Né? Mais um motivo para a oposição não querer um golpe, não é? A oposição quer que tenha a eleição porque a chance deles ganharem dessa vez é muito maior. Né? Exato, porque um golpe vai só postergar o chavismo, o socialismo no poder. Né? No Brasil, a gente sabe que não tem nenhuma dúvida que vai ter eleição daqui a 2 anos, depois vai ter mais 4. Pode ter antes também, né? Mas tudo constitucionalmente, né? Nada, não tem nenhuma lei habilitante ali para... Exato. Exatamente. Muito bem. Esse foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TVeja. Até breve.